Quaresma é um tempo muito oportuno, um tempo reflexivo que a Igreja propõe para todos nós. Um cristão católico, ele precisa obedecer à Igreja nos seus tempos litúrgicos, porque cada tempo litúrgico tem a sua peculiaridade, tem a sua singularidade, tem a sua força, tem o seu dinamismo. Então, um cristão católico, ele precisa obedecer à Igreja quando propõe o seu tempo litúrgico, porque, inevitavelmente, o tempo litúrgico da Igreja é um tempo restaurador, transformador, modificador. Este período em especial é um período de conversão. A Igreja diz para nós que nós não nos convertemos lá ontem, lá anteontem. Não, a conversão ela se dá hoje. A Santa Missa, por exemplo, ela é um exemplo desta convocação contínua e ininterrupta da Igreja para a nossa conversão. No início da Santa Missa, logo nós nos deparamos com o ato penitencial, quando devemos refletir sobre as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas injustiças, os nossos excessos, os nossos exageros, os nossos acúmulos. Fora isso, entre os 7 sacramentos temos o sacramento da reconciliação. É exatamente uma constante tomada de consciência para que nós, quando verificamos ter trilhado um caminho, que não é o caminho da justiça, da verdade, do amor, da misericórdia, da caridade, eu preciso acusar-me diante de Deus, por meio do sacerdote, para que eu possa receber o perdão dos meus pecados, que me é conferido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do sacerdote. Fora isso, temos a Quaresma, 40 dias. 40 dias de penitência, 40 dias de oração, 40 dias de jejum, 40 dias de caridade. Por favor, isto não é para acontecer apenas nestes 40 dias, mas anualmente a Igreja chama nossa atenção para esses pontos elementares na nossa vida cristã. Não podemos falar, eu sou filho de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, eu já ando peito tufado, todo nariz empinado. Eu esqueço que sou pó. Esqueço da minha cinza, esqueço da minha fragilidade, esqueço da minha transitoriedade. E neste período, é um período que a Igreja muito acentua a penitência, a oração, a caridade. E me vem agora como os judeus enfrentaram os obstáculos encontrados no meio ambiente onde estavam. Como enfrentaram os desafios do mundo, sobretudo nos primeiros anos dos seus filhos. Como o povo de Israel se comportou na sua pátria, no meio das crises, das hostilidades. Eles também enfrentaram problemas na sua terra. Muitas vezes eles precisaram praticar um êxodo do seu próprio território, porque as situações estavam adversas. Mas, muitas vezes, eles foram arrancados da sua terra e levados para terras distantes. É o que a gente vê no livro de Esther.
Pelo menos uma parte do povo de Israel não estava no seu território, mas em terra estrangeira. E como foi que eles enfrentaram os obstáculos encontrados? Naquele meio ambiente politeísta, que muitas vezes não reconheciam a fé judaica, porque sequer eles podiam ter uma imagem do seu Deus. Que povo cafona! Que povo que não pode ter uma imagem do seu Deus. Já havia uma proibição. Nós temos os nossos deuses. Olha aqui. As representações, as imagens dos nossos ídolos, nós temos. Mas o povo de Israel, mesmo em um território hostil à sua fé, eles não declinaram. Eles não deixaram que aquele contexto politeísta, hostil a eles, extirpasse a sua fé, a sua comunhão, o seu vínculo com o seu Deus. Como eles enfrentaram os desafios dos territórios estrangeiros. Sobretudo quando seus filhos estavam nos seus primeiros anos. Neste particular, eles estavam numa terra estrangeira, com os dias contados por causa de um decreto. A rainha Esther, Mardoqueu, vai à rainha Esther. Mandou um emissário à rainha Esther, contou-lhe tudo. Pelo outro lado, a rainha Esther diz: eu quero um jejum de 3 dias. Dia e noite. Ninguém vai comer, ninguém vai beber. É um pouco do que a quaresma se nos propõe. Um período de oração, um período de penitência. Um período que possamos mortificar a nossa carne. Um período em que possamos sentir a nossa fragilidade. Um momento em que possamos deixar o nosso espírito fruir um pouco, elevar-se um pouco mais sobre a força da nossa carne, dos nossos ímpetos, dos nossos desejos, das nossas sensibilidades. A rainha de misericórdia, a rainha por excelência Maria Santíssima, muito mais que a rainha Esther, ela convoca-nos nesta quaresma. Ela que é o modelo da igreja. A igreja por excelência, Maria Santíssima. Ela que é o modelo da igreja. A igreja que tem por cabeça Jesus Cristo, o Filho de Maria Santíssima. Não obstante Maria Santíssima ser a mãe daquele que é a cabeça da igreja, ela também é igreja com cada um de nós. E essa rainha, eclesialmente propõe para nós este período de oração, de penitência, de caridade. Vamos desenvolver o que temos de melhor. Vamos desenvolver o que de fato o encontro com Cristo produz na vida daqueles que verdadeiramente o encontram. Que possamos escutar, mais que o povo judeu escutou o pedido da rainha, a convocação da rainha Esther, escutemos a convocação de Maria Santíssima, que hoje nos convida para estes 40 dias de jejum, de oração, de caridade, de reflexão, de interiorização, de um profundo reconhecimento por minha culpa, por minha máxima culpa. Se tivesse sido mais caridoso, o meu casamento não se teria desfeito.
se tivesse sido mais atencioso, mais amável, mais misericordioso, mais tolerante, o meu relacionamento com os meus filhos seriam outros. Teria continuado naquele trabalho, se fosse um pouco mais obediente, se relevasse, se reconhecesse que eu não sou Deus, eu não sou todo-poderoso, eu estou sujeito a leis, a comandos, a uma estrutura previamente estabelecida, a critérios empresariais. Não é a empresa que tem que se ajustar a mim, mas eu a empresa. Será que eu fui um bom funcionário? Eu que estou dizendo que fui demitido injustamente, será mesmo? A empresa viu em mim um alguém em quem podia confiar, reconhecer como um vínculo imediato dela, que a representasse em qualquer circunstância. Ah, eu só fazia quando o chefe estava perto de mim. Ah, tem alguém me vigiando, monitorando-me. E quando eu achava que ninguém estava me vendo, qual o meu comportamento? Como eu usava o maquinário, o ferramental que estava à minha disposição para produzir, para trabalhar? Você tem certeza que não tinha ninguém lhe vendo? Por isso Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O meu sim, ele precisa ser sim na luz e nas trevas. O meu não, ele precisa ser um não na luz e nas trevas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Que Deus nos dê a capacidade reflexiva de interiorizarmos. Eu, por exemplo, tenho um exemplo muito grande da minha infância, quando eu falo a rainha Esté, que convoca o povo para a oração, para o jejum. É inevitável lembrar-me da minha querida mãe. Aliás, há poucos instantes eu falei com ela. Ela lá em Belém do Pará e eu aqui em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Desde criança, eu testemunhei, e ainda hoje testemunho, a minha mãe, diante dos seus problemas, sejam eles quais forem, ela joga o joelho no chão e clama a presença de Deus. Eu lembro-me quando eu caí desta árvore bem aqui. Em outubro do ano passado eu levei uma queda, você sabe disso, né? A mamãe correu lá de dentro. Que quando me viu jogado no chão naquele desespero que eu estava, ela levantou as mãos e disse, meu Deus, assim como tu não deixastes que os ossos do teu filho fosse quebrado, protege o meu filho para que nenhum osso dele se quebre. E de fato, para o tamanho da queda que eu levei, era para eu estar paraplégico, tetraplégico, todo fraturado. O que eu sofri, as trincas que eu sofri, não foram nada na proporção de onde eu caí. Nessa ali onde eu estava, tem mais de 4 metros. Eu tive essa experiência na Assembleia de Deus com a minha mãe, sempre uma mulher de oração, diante dos seus problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, como os demais seres humanos. Ela sempre buscava a oração. Era uma mulher que jejuava muito, e o jejum da minha mãe era aquele jejum radical, onde ela deixava de lado a água, a comida. Um jejum radical. Quantas vitórias conseguimos na nossa vida por causa dos joelhos da minha mãe? Quantas vitórias? Quantas situações difíceis enfrentamos? Como o povo de Israel enfrentou os seus desafios, os desafios do cotidiano, do mundo, que surgem? Foi por meio da oração, do amor a Deus. Eles criam que Deus resolveria os problemas. Não era pegando em armas, não era humilhando, não era hostilizando, não era sendo desproporcional às ofensas, aos ataques. Aliás, em Israel havia uma premissa: o Senhor salva, não com lança, com espada, com escudo. Dele é a guerra.
Davi disse: eu vou a ti, gigante Golias, em nome do Deus de Israel, a quem tens afrontado. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Pensemos um pouco nesse monte de besteira que o missionário sempre fala. Tchau.